Olá, hoje eu vim falar sobre o processo disciplinar no Tribunal de Ética da OAB. Vim então explicar como funciona e quais são as etapas envolvidas na defesa de um advogado nessa situação. O processo disciplinar no Tribunal de Ética da OAB, ele é um procedimento legal que tem como objetivo principal apurar as infrações éticas cometidas por advogados e aplicar, então, as sanções disciplinares cabíveis. Esse processo, ele segue um rito estabelecido pela Resolução número 02 de 2015 do Conselho Federal da OAB e pela Lei número 8.906 de 1994, que estabelece as normas éticas e disciplinares da advocacia. O processo disciplinar, ele começa então com a instauração de um procedimento administrativo pelo Tribunal de Ética. Ele pode ser motivado desde denúncias de terceiros ou pela própria iniciativa do órgão. Inicialmente, é realizada uma análise preliminar para verificar a consistência dos indícios e decidir se há fundamento para a abertura do processo. O advogado representado é então notificado e pode apresentar a sua defesa no prazo estabelecido pelo tribunal. A partir daí, o processo ele segue para a instrução, fase em que são coletadas as provas e os depoimentos que serão usados para a decisão final. Nessa fase, o advogado acusado ele tem a oportunidade de apresentar as suas provas e indicar testemunhas para depor em seu favor. Concluída a instrução, o processo ele segue para a fase de julgamento, em que o Tribunal de Ética analisa todas as provas e decide se o advogado acusado cometeu ou não a infração ética. Em caso afirmativo, o tribunal ele aplica sanções disciplinares cabíveis, que podem incluir advertência, suspensão ou até mesmo a cassação do registro profissional. Durante o processo disciplinar, são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao advogado o direito de se manifestar e contestar as acusações. O processo ele é conduzido por uma comissão de ética composta por membros da OAB que analisam as provas, ouvem as partes envolvidas e elaboram um relatório conclusivo. O processo ético, ele normalmente possui um trâmite enorme, que é, primeiramente, a apresentação, depois esclarecimentos preliminares, defesa prévia, despacho saneador, audiência de instrução, parecer preliminar emitido pelo Tribunal de Ética, razões finais, sessão de julgamento no Tribunal de Ética, sustentação oral, decisão do Tribunal de Ética, recurso para o Conselho Seccional da OAB, a sessão de julgamento pelo Conselho Seccional da OAB, sustentação oral, decisão do Conselho Seccional da OAB, o recurso para o Conselho Federal, a sessão de julgamento pelo Conselho Federal, sustentação oral, decisão do Conselho Federal da OAB. Cabe ressaltar que durante todo o processo, o advogado representado ele tem o direito de se defender e de apresentar as suas alegações e provas em sua defesa. O processo disciplinar ele deve ser conduzido com imparcialidade e seguindo os princípios do devido processo legal, garantindo assim a justiça e a integridade do processo. Em caso de decisão desfavorável, o advogado ainda tem o direito de recorrer da decisão do Tribunal de Ética, o que deve ser feito no prazo estabelecido pelas normas éticas e disciplinares da advocacia. Em resumo, o processo disciplinar no Tribunal de Ética da OAB, ele é um procedimento legal, importante para garantir a integridade e a credibilidade da profissão de advogado. É fundamental que os advogados conheçam as normas éticas e disciplinares da profissão e que atuem sempre com respeito a essas regras, evitando assim processos disciplinares e possíveis sanções disciplinares. Em caso de instauração de um processo disciplinar, o advogado deve buscar o auxílio de um profissional experiente nessa defesa de processos disciplinares, a fim de garantir os seus direitos e uma defesa justa e adequada. Normalmente, a intimação para esse advogado, num primeiro momento, é feita por AR
e num segundo momento vai ser intimado pelas próprias intimações da OAB. Fique ligado, caso receba alguma intimação nesse sentido, procure ajuda especializada. Um bom dia a todos.